Uma pergunta que sempre nos fazem: psicólogo pode receitar remédio? Eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga na Clínica Cazuli e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa pergunta que é tão frequente. Psicólogo pode receitar remédio, Cris? Não. Psicólogo não pode receitar remédio. Nós não temos na nossa formação básica, no nosso tronco básico, as matérias necessárias, farmacologia, psicofarmacologia, enfim, uma série de pré-requisitos para que nós aprendêssemos sobre medicamentos, né? Tipos, mecanismo de ação, dosagem, frequência. Nós não temos isso na formação e, portanto, nós não somos autorizados a receitar remédio para os nossos pacientes. Mas aqui eu tenho um adendo a fazer. Apesar de o psicólogo não poder receitar um medicamento, eu acho um diferencial muito grande aquele psicólogo que estuda psicofarmacologia. Não para receitar, né, uma vez que ele nem pode, nem é autorizado. Então o intuito não é receitar o medicamento para o seu paciente, mas é saber, é ter domínio do que aquele medicamento significa na vida do paciente. Então existem alguns medicamentos, por exemplo, que em uma dosagem X são mais utilizados para os casos de depressão. Antidepressivos que são utilizados ali na dose de 20 miligramas, por exemplo, para casos de depressão. Mas que em casos de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, 20 miligramas não causa nenhum tipo de impacto no sintoma do paciente. Então, naquela mesma substância, a gente vai precisar de uma dosagem de no mínimo 50 miligramas para ter, né, um efeito ali sobre aquele tipo de transtorno. É muito importante, é um diferencial muito grande que o seu psicólogo, né, saiba sobre medicamento para saber, né, a substância que você está utilizando, se você está na dosagem adequada ou não, se a frequência que você está tomando é a adequada ou não, para saber, por exemplo, se os efeitos colaterais que você está trazendo, boca seca, ai Cris, eu tenho estado com a boca tão seca, eu tenho estado com alguns lapsos de memória, eu tenho estado trêmula, será que isso é do remédio? Se você é psicólogo, saber sobre essas ações, né, as reações que o medicamento causa, vai trazer muito substrato para o seu paciente, vai gerar muita segurança no seu paciente e você pode ter realmente uma utilidade muito grande na vida desse paciente. Por quê? Porque o psiquiatra, ou o neurologista, ou o clínico geral, ou a ginecologista, que geralmente são os médicos que receitam os psicofármacos para os nossos pacientes, veem os nossos pacientes muito mais esporadicamente do que nós, psicólogos. Então, um psiquiatra, por exemplo, o paciente vai uma vez por mês, a cada 2 meses, né? Se é um clínico geral, vai a cada 3 meses, a cada 4 meses ele comparece à consulta. Então, esse médico, ele não tem esse acompanhamento ali tete a tete, né, com o paciente para ver, tá tendo ação? Né? É a ação esperada? Esse sintoma que o paciente começou a apresentar é uma reação, um efeito colateral natural do medicamento ou não? Essa dosagem mínima foi o suficiente para o paciente responder, né? Ter uma resposta efetiva ao tratamento ou não? E se você é paciente, né, e tem um psicólogo que gosta de psicofarmacologia, que sabe psicofarmacologia, se sinta um privilegiado, porque infelizmente não são todos os psicólogos que têm domínio sobre essa questão. Fica aquela coisa do tipo, já que eu não posso receitar, é como se eu não precisasse saber sobre isso, né? Isso aqui está na alçada do médico, eu não posso mexer, então eu não preciso nem saber. E na verdade, mesmo que eu não possa mexer, né, naquele medicamento, mesmo que eu não possa sugerir nenhum tipo de mudança, mas eu ter o domínio sobre o tipo de medicação que meu paciente está usando, se ela está sendo efetiva ou não para o tratamento daquele paciente, os efeitos colaterais advindos daí, colocar numa balança, né, os prós e os contras da utilização daquele medicamento e ter o posicionamento, o encorajamento até de fazer um contato com o psiquiatra ou com o médico que receitou, por exemplo, é muito importante. Vocês imaginem que coisa diferente mesmo, né? Que diferencial importante se o meu psicólogo,
ele, ao saber de psicofarmacologia, né, e identificar que eu posso estar com uma sobredose do medicamento ou com uma dose inferior ao que poderia ser, ele faz um contato com o seu médico, seu psiquiatra, seu clínico geral, transfere para ele essas informações, uma vez que ele está fazendo o seu acompanhamento semanal ou quinzenal, e o médico, após identificar essa demanda, corrige ali a dosagem, o tipo de medicação, o horário que o paciente vai tomar a medicação e há uma melhora substancial na qualidade de vida e na redução dos sintomas. Maravilhoso, né? Então, se você é psicólogo, se encoraje a estudar sobre psicofármacos, os mais utilizados, quais são as classes, quais são as dosagens médias de cada medicamento para qual tipo de transtorno, não para que possamos receitar para os nossos pacientes, porque não é permitido, repito, nem para sugerirmos alterações na medicação também não, mas que possamos instruir os nossos pacientes a ter essa conversa com o psiquiatra ou nós mesmos, né, fazermos esse contato com os médicos e sugerirmos para que eles façam algum tipo de modificação na medicação dos nossos pacientes, ok? Cris, mas o meu psicoterapeuta receita. Bom, a gente vai precisar ver se o seu psicoterapeuta ele é médico, tá? Porque existem alguns psicoterapeutas, pessoas que fazem o acompanhamento psicoterápico, o atendimento baseado em uma linha, na psicanálise, na humanista ou mesmo na terapia cognitivo-comportamental, mas que a formação basal desse profissional não é a de psicologia, é uma formação de medicina. E, portanto, se ele for um médico, ele está autorizado a fazer as prescrições. É mais comum, por exemplo, no caso de médicos psiquiatras que também fazem o acompanhamento psicoterápico, que também fazem a terapia com o paciente, e aí esses médicos, sim, eles podem receitar, mas não por serem terapeutas, e sim por serem médicos. Se esse vídeo foi útil para você, eu vou pedir para que você curta aqui, para que a gente saiba o tipo de conteúdo que você gosta, o tipo de conteúdo que traz informação de qualidade para você. Se inscreva aqui no nosso canal, tem novidades semanais aí para você, então é um prazer sempre estar contigo. Até a próxima!